Ela fez tudo o que mandaram ela fazer. Denunciou as agressões, registrou o boletim de ocorrência, confiou na justiça. Confiou numa medida protetiva que dizia, em letras bem claras, que aquele homem não podia chegar perto dela. Mesmo assim, quase um ano depois da primeira denúncia, esse homem esperou por ela escondido atrás de um carro, numa rua no centro de São Paulo. Quando ela passou, sem imaginar o que ia acontecer, ele foi em direção a ela, puxou uma faca e não parou até ver aquela mulher caída no chão. Hoje eu vou te contar em detalhes a real história do feminicídio de Carla Carolina Miranda da Silva, 39 anos, auxiliar de cozinha, assassinada a facadas pelo então ex-companheiro José Wilson Ferreira, de 29 anos, na Liberdade, em São Paulo, mesmo tendo uma medida protetiva em vigor contra ele. A gente vai passar pela vida dela, pelo histórico de violência, pelo dia do crime e, principalmente, pelas falhas de um sistema que era para ter protegido a Carla, mas não protegeu. Se você é novo por aqui, eu sou o Rafael. E nesse canal eu conto casos reais de crimes, sempre com muito respeito às vítimas, com um olhar crítico para o que está atrás das manchetes de jornal. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso ajuda muito esse tipo de conteúdo mais sério chegar a muita gente. E no final desse vídeo, eu quero que você me responda. Você acha que a medida protetiva, do jeito que é hoje, protege alguém? Vamos começar. Antes de entrar na história da Carla, eu preciso te contar o cenário em que essa história ocorreu. O estado de São Paulo está vivendo um dos piores momentos da sua história em relação à violência contra a mulher. Em 2025, o estado registrou 276 feminicídios ao longo do ano, o maior número desde o início da série histórica de 2018. Isso significa, em média, uma mulher morta a cada 32 horas. A capital, a cidade de São Paulo, também bateu o recorde. Foram cerca de 60 casos só nesse ano, um aumento de quase 18% em relação ao número anterior. E o problema não parou só naquele ano. Agora, em 2026, só em janeiro, São Paulo registrou 27 feminicídios, quase uma mulher morta por dia, o maior número para um mês de janeiro desde o início da série histórica. Quando a gente fala assim, em número frio, parece estatística, parece uma coisa distante que acontece com os outros. Mas basta você colocar um nome, um rosto, uma história. Carla Carolina, 39 anos, trabalhando, voltando para casa, confiando que aquela medida protetiva significava alguma coisa. E de repente, esses números viram um soco no estômago. É por isso que o caso de Carla é tão importante. Ele não é um acidente, não é um azar. Ele é o retrato de um padrão. Um padrão onde a mulher denuncia, pede ajuda, consegue um papel da justiça, mas continua vulnerável, sozinha, circulando pelas mesmas ruas que seu agressor. Enquanto você assiste esse vídeo, tenta se imaginar no lugar dela, ou no lugar de alguma mulher que você conhece. Você denunciaria? Você confiaria nessa proteção? Você acreditaria que vai acordar viva no outro dia? Guarde essas perguntas, porque elas vão voltar lá no final. Vamos falar da Carla. A Carla Carolina Miranda da Silva tinha 39 anos. Trabalhava como auxiliar de cozinha em São Paulo. Ela não era um caso de jornal. Ela era uma pessoa de carne e osso, com rotina, com gente que amava, com planos para o futuro. Ela mantinha um relacionamento com José Wilson Ferreira, de 29 anos, e chapeiro. Como acontece em muitos casos, tudo provavelmente começou com carinho, promessas de amor, aquela narrativa de você é tudo pra mim e sem você eu não vivo. Mas com o tempo,
esse relacionamento começou a mostrar outra face. Ciúmes, controle, brigas, episódios de agressão, ameaças. A gente não tem acesso a todos os detalhes dos íntimos deles, mas o que foi divulgado é que essa relação chegou a um ponto de violência tão grave que Carla decidiu denunciar. E essa decisão, para uma mulher em situação de violência, não é simples. Denunciar é se expor, é admitir para si que aquilo não é normal. Significa enfrentar alguém que já mostrou que é capaz de agredir, ameaçar e de descumprir os limites. Em 30 de janeiro de 2025, a Carla registra o boletim de ocorrência. Ela acusa o ex de agressão corporal e ameaça e pede medida protetiva. A justiça concede. Na teoria, a partir dali, José fica proibido de se aproximar, de manter contato, de rondar a casa, o trabalho, aos lugares que ela frequenta. É aquele momento que muita gente olha de fora e pensa: pronto, agora ela está protegida. Só que não. Eu já quero te deixar uma reflexão. Se você fosse a Carla nesse momento, você respiraria aliviada? Ou continuaria com medo? Vamos abrir um parêntese rápido para falar da medida protetiva, porque isso é central na história. Na teoria, a medida protetiva ela é uma decisão da justiça que impõe limites ao agressor. Ele não pode se aproximar da vítima, ele também não pode manter contato por telefone, rede social, esse tipo de coisa. Em alguns casos, eles também são afastados do lar. E se ele descobrir, a polícia pode prender. No papel, isso é ótimo. Na vida real, a pergunta é: quem fiscaliza isso? Como o sistema sabe que ele descumpriu? Na prática, o que acontece com muitas mulheres é o seguinte: elas recebem o documento, são orientadas a ligar para a polícia caso o agressor aparecer. Só isso. Não tem viatura parada na porta, não tem escolta, não tem tornozeleira que apita quando ele está próximo, não tem um radar que bloqueia de ele entrar na rua onde ela mora. Em São Paulo, os dados mostram que os pedidos de medida protetiva explodiram. Foram mais de 118 mil só em 2025. Um aumento de quase 1000% em 10 anos. E mesmo assim, o estado bate o recorde de feminicídio, com 266 mulheres assassinadas em 2025 e 27 casos só em janeiro de 2026. Ou seja, não é falta de pedido de ajuda, é falta de proteção efetiva depois que o pedido é feito. No caso de Carla, isso ficou claro. Ela denunciou, ela conseguiu a medida, mas não impediu o ex de continuar obcecado por ela, rondando a vida dela e esperando um momento de vulnerabilidade. Agora, a gente vai voltar para a noite do crime. É sábado, 3 de janeiro de 2026. Região central de São Paulo, no bairro da Liberdade. Uma área movimentada, cheia de prédios, carros, comércio, gente circulando. Por volta das 11h40, câmeras de segurança da Rua dos Tapês registram uma cena que, vista depois, parece um filme de terror em câmera fria. A gente vê José, um ex-companheiro, parado escondido atrás de um carro. Ele não está ali por acaso, não está ali de passagem, ele está esperando. Ele sabe o horário, sabe o caminho, ele sabe que a Carla vai passar por ali. Minutos depois, a Carla aparece caminhando pela calçada, tranquilamente. Segundo reportagens, ela tinha saído da casa de uma amiga, ali na região. Para ela é mais uma noite, talvez cansada, talvez pensando no dia seguinte. Para ele, era o momento que ele tinha esperado. Assim que ela se aproxima, José sai de trás do carro na direção dela. Nas imagens dá pra ver eles trocando algumas palavras. A gente não escuta, mas o que é dito dá pra imaginar. Discussão, cobrança, ameaça, aquela mistura de posse e ódio que vinha de um histórico de violência. Em questão de segundos, ele puxa uma faca, descrita como testemunhas como um facão. Carla tenta correr. Ela corre pela rua, tenta se afastar, tenta sobreviver.
Moradores relatam que ouviram os gritos, pedidos de socorro, gente gritando por ajuda, mas o José alcança a Carla e desfere vários golpes. No boletim de ocorrência fala em múltiplas facadas na região dos braços e do abdômen. Isso não é impulso, isso não é porque ele perdeu a cabeça. Isso é uma execução em via pública, numa rua movimentada, contra uma mulher que já tinha uma medida de proteção contra ele. Depois do ataque, moradores ligam para o socorro. Carla é levado em estado grave para o Hospital das Clínicas da USP. Passa por cirurgia, os médicos tentam reverter o quadro, mas na manhã seguinte, a notícia triste vem. A notícia que ninguém quer receber. Carla Carolina Miranda da Silva não resistiu aos ferimentos. Uma mulher que tinha denunciado que tinha medida protetiva, morta na rua, em plena liberdade, como se aquele papel não significasse nada. Depois de atacar Carla, José foge. Ele deixa a cena do crime e tenta se esconder. Só que não por muito tempo. As imagens das câmeras de segurança, os relatos de testemunha, o histórico de violência facilitam muito o trabalho da polícia. No dia seguinte, no domingo, ele é localizado e preso em uma residência em São Paulo. Em algumas reportagens, aparece que o irmão tentou escondê-lo. Na delegacia, o caso é registrado como feminicídio e descumprimento de medida protetiva no contexto de violência doméstica. Ele passa por audiência de custódia e a justiça mantém o preso. Ou seja, ele vai responder preso. Então presta atenção nesse contraste. Quando a Carla precisava estar viva, o sistema não conseguiu impedir o ataque. Quando ela já estava morta, aí sim, o sistema respondeu e funcionou rápido. Identificou, achou, prendeu o agressor em menos de 24 horas. A máquina funciona, a polícia age, a justiça prende, mas tudo isso só acontece depois. Depois da morte, depois do feminicídio, depois da família receber a notícia que nunca mais vai ver a Carla. É a sensação de sempre chegar atrasado. O sistema reage, mas não previne. E é aqui que a gente precisa parar e perguntar. Porque a resposta só vem quando o pior já aconteceu. Quando a gente junta todas as peças, o caso da Carla deixa algumas coisas muito claras. Primeiro, não estamos falando de uma mulher que não denunciou. Ela denunciou. Ela registrou o boletim de ocorrência, ela pediu a medida protetiva, conseguiu. Segundo, o caso dela não é uma exceção. Em 2025, com o número de casos que existiram em São Paulo, só com janeiro do jeito que foi, com uma mulher praticamente morta por dia, reportagens mostram que uma parte significativa dessas vítimas já tinha medida protetiva em vigor e que os pedidos de proteção cresceram mais de 1000 vezes nos últimos 10 anos em São Paulo. Ou seja, o problema não está em denunciar ou não, está em como o Estado fiscaliza, acompanha e age depois da denúncia. Terceiro, quando a gente vive numa cultura que minimiza sinais de violência, quantas vezes você já viu frases como ele é ciumento por causa do amor, ou porque gosta, foi só uma briga, não precisa terminar também por causa disso. Até que um dia vira manchete de feminicídio, né? O caso da Carla escancara tudo isso ao mesmo tempo. E é por isso que contar histórias como essa é muito importante. Para que outras mulheres percebam que ameaça, agressão, controle, humilhação constante, nada disso é exagero. Não é drama, não é coisa de casal. Isso é sinal de perigo real. E para que a gente pare de tentar empurrar a responsabilidade só para a vítima, como se a culpa fosse dela por não ter feito algo, e passe a cobrar um sistema que funcione antes da tragédia, não depois. Esse vídeo não é sobre glorificar assassino, é sobre lembrar quem foi a Carla e quantas outras mulheres estão correndo risco hoje sem que a gente saiba o nome delas. Se você vive um relacionamento abusivo ou conhece alguém que vive, não normaliza. Agressão, ameaça, controle, nada disso é temperamento forte ou ciúmes de amor. Isso é um sinal vermelho. No Brasil, denúncias de violência podem ser feitas através do número 180,
que é um canal específico para esse tipo de caso, e pelo 190 em qualquer situação de emergência. E agora eu quero saber, você que assistiu até aqui, na sua opinião, a medida protetiva do jeito que ela é aplicada hoje realmente protege? O problema está na lei, que precisa ser mais dura, ou na aplicação dela, que é fraca e lenta? Você já viu algum caso de descumprimento de medida protetiva? Comenta aqui embaixo, porque esse debate é necessário. Se o vídeo te ajuda a entender melhor o que está acontecendo em São Paulo e no Brasil, compartilha com alguém. E se você gosta desse tipo de conteúdo, histórias reais contadas com respeito e com análise, já clica aqui e assiste os outros vídeos do nosso canal. Eu sou o Rafael, esse foi o caso da Carla Carolina Miranda da Silva. E a gente se vê no próximo vídeo.